pessoal, o Mundo UFG está no ar e a gente começa falando de vacinação contra a Covid-19. Um estudo feito em Oxford indica que a vacina de lá protege as pessoas vacinadas não só contra sintomas graves, elas também têm menos probabilidade de infectar. Esse estudo indica que a vacina pode ajudar a diminuir a transmissão do coronavírus em 67% desde a primeira dose. O estudo ainda não passou pela revisão dos pares, quando outros cientistas da área conferem o processo e os resultados, mas já é celebrado pelo governo britânico e pode ser positivo também para o Brasil, já que a vacina de Oxford também está sendo aplicada aqui. E a Anvisa tirou a obrigatoriedade da fase 3 dos testes clínicos para a vacina de Oxford. Na prática, significa que a vacina passa sim pelos testes da fase 3, mas não precisa que eles sejam feitos aqui no Brasil. Os testes dessa fase, desenvolvidos lá fora, são suficientes de acordo com a mudança da Anvisa. E na UFG está na hora de os veteranos renovarem as matrículas referentes ao segundo semestre de 2020. A solicitação de matrícula ou trancamento podem ser feitos de 1 a 8 de fevereiro no portal do Discente. Mais informações você encontra em prograde.ufg.br. A UFG vem elaborando e apresentando o Plano de Bacias dos Afluentes do Rio Paranaíba em Goiás, para melhorar a gestão da água no estado. Vamos conferir os detalhes. E a gestão de recursos hídricos, no Brasil e no mundo também, ela é focada em cima do que a gente chama de bacia hidrográfica. Então, bacia hidrográfica é uma região em que toda a água é drenada para um determinado local. Tipo, nós temos aqui em Goiânia, nós fazemos parte da bacia do Meia Ponte. Tudo que chove em toda essa região vai para apenas um único local. E o que é que isso implica? Isso implica que esse local, lá no final, está vinculado conosco, estamos vinculados com o que vem, com a água que chega até nós, e toda a parte de consumo e toda a parte de água disponível fica vinculado dentro dessas unidades. Os afluentes que a gente chama do Paranaíba, o Rio Paranaíba é um rio que faz limite na parte sul do estado. Então, todos os rios que chegam no Paranaíba, todos esses rios, são o que a gente chama de afluentes do Paranaíba. Então, temos afluentes do Paranaíba, os que vêm de Goiás, são os afluentes goianos. Temos também os afluentes de Minas Gerais, que entram pelo estado de Minas Gerais. Então, o rio fica no meio, na divisa. Para o estado de Goiás, boa parte da produção industrial, da produção agrícola, está concentrada atualmente nessas bacias. Então, você tem municípios como Rio Verde, tem Jataí, tem Goiânia, Cristalina, Catalão, Itumbiara, todos esses municípios da parte sul, sudeste, sudoeste do estado, e central também, uma parte dos municípios centrais, estão localizados nessas bacias. E elas têm esse papel estratégico importante porque também agregam boa parte da população do estado. Mais de 80% da população do estado moram também na região destas bacias. Para planejar o uso, é importante pensar em como dividir a água disponível. Afinal, existem períodos de seca, pouca chuva, e esse recurso tão essencial precisa chegar para todo mundo, Por isso, a UFG vem desenvolvendo um plano de ações dos recursos hídricos para as bacias afluentes do Rio Paranaíba, em Goiás. Certo, então, como é que eu faço a repartição da nossa água disponível? Tem água para todo mundo? Todo mundo que chegar pode pedir direto? Quando é que eu posso ter condição de restrição? Então, estas condições gerais são definidas no que a gente chama de plano de bacias. Então, o plano de bacias, o plano de recursos hídricos, é o planejamento de como nós podemos fazer a repartição, fazer a divisão da água que a gente considera como disponível para os diferentes usos nos próximos anos. Ele foi contratado pela CEMAD, então a CEMAD é a gestora geral do plano, então a CEMAD é a gestora dentro do Estado dos recursos hídricos do Estado. Ele é contratado pela CEMAD, está sendo executado pela UFG, por um convênio junto com a FUNAP, e quem faz a aprovação, quem faz a delegação final, que a gente chama de comitê de bacia. O plano passa por etapas. Primeiro, o diagnóstico para ver a situação atual da bacia, depois as projeções de como serão os usos e, a partir disso, é feito o plano das ações que devem ser tomadas nos próximos 20 anos, para tentar adequar o uso atual e também futuro da bacia de acordo com a água disponível.
E, professor, em termos de disponibilidade de água no estado, como é que a gente está hoje? Estou aqui há mais de 15 anos, então quando a gente chegou aqui no estado, o que a gente notava é que boa parte das pessoas tinha uma certa, consideravam a água como importante, mas a gestão não era tanto uma coisa primordial. Por quê? Porque tinha uma certa noção que a gente tem água em abundância. O que eu via muito era, não, Goiás não vai faltar água porque nós somos a caixa d'água do Brasil. Então, os rios nascem todos aqui, então nós não vamos ter problemas de água. Então, isso era o mote, e a partir disso aí foi desenvolvendo uma certa cultura. A partir do momento que nós tivemos o que a gente chama de um choque de realidade, que começou a ter falta de água, começamos a ter diversos problemas pontuais de água em várias regiões do estado, nós verificamos que, poxa, nós temos água suficiente, nós temos uma quantidade boa de água, mas ela precisa ser gerida. Então, você não vai ter água em abundância para todos os usos para sempre. Então, você não tem uma quantidade infinita de água. Então, nós temos uma disponibilidade boa de água no estado, mas o nosso uso também está crescendo. Então, precisamos sempre equilibrar essa questão entre a disponibilidade e o uso. Se nós tivéssemos uma disponibilidade baixa com uso muito pequeno, estaria tranquilo. Então, tipo, aqui na região de Goiânia, nós temos uma disponibilidade boa de água, mas nós temos um uso muito grande. Então, sempre essa relação entre a disponibilidade e a demanda tem que ser considerada, e dentro do estado, nós estamos ainda em equilíbrio, certo? Então, dentro dessas bacias, nós ainda temos um equilíbrio geral. Algumas regiões, alguns pontos tem problema, ou tende a ter um problema no futuro, e isto é tratado onde? Isso é tratado justamente dentro do plano. A gente faz o plano para evitar que esses problemas cresçam mais, ou para evitar que novos problemas apareçam. Que regiões que estão mais em alerta, professor? Então, nós temos a região aqui de Goiânia. Então, a região aqui de Goiânia, se prestarmos atenção nos últimos anos, sempre fica essa discussão. O rio está com nível baixo? Como é que está a situação? Temos ali, próximo à Cristalina, que a gente chama afluentes da usina de Batalha. Então, tem ali também um problema de consumo entre o setor elétrico e a irrigação. Então, quanto é que você vai ter de água para cada setor? Então, já tem essa repartição. Na região de Anápolis, também tem ali no Rio Piancó, no Rio Beirão-Piancó, tem um conflito, é uma bacia bem pequenininha, às vezes o pessoal nem vê direito, como sai algumas notícias da imprensa, mas é um que a gente chama um caso importante, porque nesse caso, isso aí é entre saneamento e irrigação. Então, houve um acordo já formalizado dentro do comitê, tanto quanto dentro do Conselho, sobre como seria essa divisão. O estado de Goiás é muito referência na agricultura, né? Uma atividade muito importante aqui para a gente. E é muito comum a gente associar a agricultura ao problema de falta de água, a questões de recurso hídrico. Como é que vocês do plano observam essa atividade aqui no estado? E existe algum setor, algum perfil de consumo que consome mais de fato? A agricultura irrigada no mundo é o maior consumo que nós temos de água no mundo. Então, se você vai considerar no mundo, é em torno de 70% a 80%. Aqui dentro do estado também é a mesma coisa, fica em torno a tendência é que o consumo fique em torno de 80%, uma projeção maior. Com exceção da região de Goiânia, vamos dizer de novo, porque o consumo maior aqui no Meia Ponte é o abastecimento, mas nas outras regiões do estado, o maior consumo é irrigação. Goiás é um estado essencialmente de produção agrícola. Então, a irrigação faz parte desse processo, e dentro do plano, nós consideramos toda essa parte de crescimento. Então, existe uma perspectiva de crescimento ainda maior desse uso de água da irrigação nos próximos anos, e a gente precisa equalizar justamente essa questão, para não ter conflito com os outros usos, tipo saneamento, indústria, energia elétrica. Segundo o professor, a maior parte do plano não prevê grandes mudanças, e sim uma continuação da gestão dos recursos hídricos que já é feita. Mas tem novidades, por exemplo, a cobrança pelo uso da água. O valor ainda está sendo discutido, mas não será pago diretamente por nós, consumidores finais, e sim pelos usuários primários. Quem vai ser cobrado vai ser o usuário primário. Então, tipo, a Saneágua ela vai ser cobrada,
Então, ela está pedindo direito, então ela está querendo direito de uso, ela vai ser cobrada. Você tem tem lá um pivô central para irrigação, então você vai ser cobrado por isso. Você tem uma indústria que está captando direto. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre agricultura familiar. Não sai daí. O IBGE estima que mais de 70% dos alimentos que chegam nas mesas dos brasileiros são produzidos pelos agricultores familiares. Eles e elas produzem com mão de obra essencialmente da própria família e tiram a renda da propriedade onde vivem, que geralmente é um espaço pequeno. Paulo, que a gente vai conhecer agora, é um deles. Ele tem 75 anos e nasceu na Paraíba, mas se mudou para Goiás ainda criança. Seu Paulo, onde o senhor mora? Conta pra gente onde o senhor mora e há quanto tempo o senhor mora aí? Então, eu moro num assentamento da Reforma Agrária, no município de Cidade Ocidental, há 14 anos. Antes de morar aí, o senhor tinha uma propriedade? O senhor já era agricultor ou não? Não, eu fui criado na roça até um certo tempo, né? Aí fui trabalhar, eu morava na cidade do DF, né? Mas sempre tive desejo de essa questão rural, né? Eu produzo banana, maçã irrigada. Na realidade é um conjunto. Eu tenho uma agrofloresta com fruticultura associada à piscicultura. Então eu crio peixe, com a água do peixe eu faço a fertirrigação da fruticultura. Mas o forte mesmo é banana, maçã irrigada. E aí o senhor vende para onde? É na região? Eu venho na região, para feira, em feiras, supermercado. Eu sou muito ligado à área rural, ao campo, à natureza. Então, eu, por exemplo, sou apaixonado pelo que eu faço, né? Eu produzo mudas para reflorestamento e eu produzo um alimento de qualidade. O esforço, eu vejo o esforço da agricultura familiar, ainda mais na questão do orgânico, é uma coisa apaixonante. Quem faz, que tem o amor à coisa, hoje em dia se consome muito veneno. Os convencionais, as monoculturas, essas coisas aí, é só questão de volume, não tem qualidade. Já a agricultura familiar, você tem que, uma abóbora, essas coisas menores que você produz com o maior carinho. Agora, quando a coisa é em larga escala, você perde o controle, é mais produção, é mais dinheiro. E a agricultura familiar não, nesses termos assim de propriedades pequenas, todo mundo faz a coisa como se fosse para ela própria, a própria consumir. Então, esses produtos da agricultura que vai para a mesa do brasileiro, eu acredito que seja assim, em termos, o que tem mais saudável no mercado. Desenvolvimento na agricultura muitas vezes é sinônimo de modernização e crédito para investir em novas tecnologias. Mas a principal política de modernização no Brasil, o PRONAF, chega apenas a cerca de 15% dos agricultores familiares. Um estudo da UFG com a UNB investigou que oportunidades e caminhos de desenvolvimento têm os quase 4 milhões de agricultores familiares no Brasil. Então, primeiro a gente estudou esse caminho da modernização, né, para ver aqueles que conseguem se tecnificar, aqueles que conseguem participar das principais cadeias produtivas e vender seu produto no fluxo normal do agronegócio, né? E esse caminho está sendo trilhado mais ou menos por 10% dos agricultores familiares brasileiros, tá? Que é o caminho da tecnificação, do crédito, da inserção maciça no mercado, tá bom? Um outro caminho é o caminho que é oposto a esse, que são as pessoas que pensam, olha, para um agricultor familiar pequeno, é muito difícil competir com um grande produtor de soja, por exemplo. Então não faz sentido para ele produzir soja e concorrer com um grande produtor do Mato Grosso. Ele não tem a mesma escala, não vai conseguir. Então existe um outro grupo pensando que é melhor a gente construir canais e mercados alternativos para esses agricultores. E aí entram essas políticas mais recentes de comercialização. A gente também analisou e elas é muito interessante, é um potencial grande,
mas ao mesmo tempo que esses canais alternativos oferecem oportunidades, são canais exigentes também, né? Então, por exemplo, o consumidor de orgânico é um consumidor exigente. Então, também significa alguns desafios. Então, esses são os principais caminhos que o Brasil trabalhou até agora, tá? E eles atingem mais ou menos 20% dos agricultores do Brasil contemplados com essas abordagens. Mas e a maioria dos agricultores familiares que ainda não acessam essas estratégias de desenvolvimento? O estudo, baseado em dados do Censo Agropecuário do IBGE, buscou respostas de como alcançar esses agricultores. A gente começou a pensar por quê? Por que a política do Pronaf não chega para eles, né? Por que eles não conseguem se organizar em cooperativa para comercializar para a merenda escolar? Que dificuldades eles enfrentam? E aí a gente passou a ver que eles enfrentam dificuldades estruturais mesmo, não são coisas que a gente vai resolver com uma açãozinha de uma política agrícola pontual. É muito difícil a gente pensar nisso sem reforma agrária, tá? Por uma razão simples, que não é politização do tema, é uma razão técnica, econômica, objetiva. Metade dos agricultores familiares brasileiros está no Nordeste e metade deles tem terras insuficientes para ter viabilidade financeira, são chamados de minifúndios. Tá? E um minifúndio, uma área com menos de um módulo fiscal, por definição, é uma área que não tem como viabilizar financeiramente. Tá? Então, essas pessoas estão lá, e enquanto eles não tiverem acesso a uma fatia maior de terra, via reforma agrária, é muito difícil de pensar em alternativas para eles, tá? Porque simplesmente a terra é pequena demais. E no caso da Amazônia, a gente tem um outro desafio relacionado a isso para vencer, que é o desafio da regularização fundiária. São pessoas que moram em áreas sem o título, tá? E uma vez que a pessoa não tem um título da terra, ela não tem segurança para investir naquela terra. Isso gera para um produtor, de novo, muita insegurança, e a gente não consegue pensar muito longe se você não tem segurança do investimento que você está fazendo. A reforma agrária ela daria conta de, primeiro, dar uma resposta aos minifúndios, você aumentar o tamanho das propriedades minúsculas que são insustentáveis economicamente. Você poderia também regularizar a parte fundiária, né, dar títulos de propriedade para esses pequenos e médios proprietários, e você poderia incluir muitos agricultores, como eu falei, poceiros, arrendatários, meeiros, com terra, e aí com essa terra eles poderiam ter acesso a essas políticas e poderiam potencializar a sua produção. Então, no Brasil, a gente tem um índice de concentração de terras que é um dos mais altos do mundo, né? Aqui na América Latina, o Brasil é o 5º país em concentração de terras, atrás aí do Chile, atrás do Paraguai, que é o principal. Então, a gente está aí desde sempre, desde a década de 30, com o índice de Gini, que é o índice que mede a concentração de terras, em 0,8. 1 é o índice mais alto, 0,8 está quase perto de 1, então a gente não consegue desconcentrar a terra. Então a gente tem muitas propriedades pequenas, que são percentualmente muito poucas no país, e poucas propriedades grandes, percentualmente, só que ocupam grandes extensões. Então, a gente tem que desconcentrar essa terra para que ela seja mais eficiente. E aí, a Constituição de 88, ela fala que a gente pode desapropriar a partir dos índices de produtividade. Então, uma terra ela tem que atender à função social da terra. Ela tem que ser ambientalmente legal, ela não pode ter trabalho análogo a escravo, ela tem que ser produtiva. A principal forma de desapropriação é pela produtividade. E a produtividade que a gente usa hoje, para medir a produtividade de hoje, a gente usa os índices de produtividade da década de 70. Essa terra ela não está sendo produtiva, ela não está cumprindo a função social dela, ela não está gerando renda para a sociedade. Então, o que você faz? Você desapropria essa terra, onde tinha uma família, você coloca 100 famílias. Essas 100 famílias vão estar produzindo, vão estar gerando renda, vão estar consumindo naquele município, naquele pequeno município. Então, a roda da economia vai girar naquele pequeno município. Quando se faz a desapropriação de propriedades rurais, quando a gente vai lá fiscalizar e vê que essa propriedade ela é improdutiva, ele não é expropriado. O proprietário ele recebe indenização. Ele recebe indenização em TDA, em título ativo da União, pelas terras, e recebe em reais, em valores, as benfeitorias, as pastagens, as cercas, os galpões, a casa, tudo que tiver,
as represas, tudo que ele fez em benfeitoria, ele recebe. Quando essa terra ela é produtiva, então o INCRA vai lá e faz a fiscalização, identifica que a terra é produtiva. O INCRA não pode desapropriar, mas o fazendeiro tendo interesse em negociar, existe uma negociação com ele para se achar um valor de mercado da terra e o INCRA pode adquirir e transformar ele em assentamento rural. O Mundo UFG vai para um intervalo bem rápido e já volta. Durante todo esse ano, o Hospital Veterinário da UFG oferece vacinação antirrábica gratuita em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Vamos saber os detalhes. Nós estamos atendendo de forma contínua dentro do Hospital Veterinário da Escola de Veterinária e Zootecnia em uma sala exclusiva para a vacinação de animais. Temos um consultório transformado em sala de vacinação para atender exclusivamente os processos de vacinação de cães e gatos. A sala de vacinação é um projeto para funcionar de forma contínua durante os 365 dias do ano. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 16 horas. No local, tutores de animais serão recebidos por médicos veterinários dos 8 programas de residência que compõem a estrutura das residências da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG. São profissionais altamente capacitados e muito atenciosos com os tutores dos animais, que têm feito todo um acompanhamento na chegada. Há um diálogo, há uma conversa, não é uma consulta formal, mas há uma interação em que é possível troca de informações básicas para aqueles animais. Podem ser vacinados cães e gatos a partir de 3 meses de idade. A raiva é uma doença viral, aguda, fatal. Ela é uma zoonose, transmitida para nós por meio da saliva dos animais infectados. Uma vez que nós somos infectados, o período de incubação é variado, mas uma vez que nós começarmos a desenvolver os sinais clínicos da doença, dificilmente conseguiremos nos recuperar. A tendência é a morte, o óbito. Nós não erradicamos a raiva do Brasil, portanto o processo de vacinação é fundamental para que nós possamos manter o status de ausência de casos humanos de raiva animal nas cidades. Por que só nas cidades que eu estou mencionando? Porque no campo a raiva é transmitida por morcegos. Bovinos e equinos são infectados pelo vírus da raiva por meio da mordida de morcegos hematófagos. O nosso foco aqui são os cães e gatos, de domiciliados, de abrigos. Então é muito importante que você venha trazer o seu animal. Não se esqueça que nós estamos enfrentando uma pandemia. O tutor deverá estar de máscara facial para que possa entrar na sala de vacinação com o seu animal. Mais informações sobre a vacinação antirrábica na UFG pelo telefone 62 99904 1223. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFG oferece o prêmio TCC em Empreendedorismo, que pretende selecionar os melhores trabalhos e incentivar alunos a fazerem TCC sobre empreendedorismo e micro e pequenas empresas. Você vai conhecer agora um dos alunos do grupo que ficou em primeiro lugar na categoria Empreendedorismo de Negócios. Eu me formei em Engenharia Elétrica na UFG em 2019 e o tema do meu TCC é na parte de eletrônica e ele é uma carga resistível regulável para geradores CC e CA, que é corrente contínua e corrente alternada. Para quem não é da área, tipo eu, para a gente entender o seu TCC, assim, como é que a gente pode explicar? É uma alternativa para alguma coisa que já existe, pelo que eu entendi? Sim, é uma alternativa. A gente tinha o nosso laboratório de conversão eletromecânica, existia um dispositivo chamado reostato, que ele é uma carga resistiva que você regula ela fisicamente. Só que ele é um equipamento muito caro. Então, eu, o Javerson e o Sávio, a gente desenvolveu um equipamento que
faria a mesma função que esse equipamento. Ah, entendi. De uma forma eletrônica. Foi mais um material que a gente quis desenvolver para a graduação, para eles terem um material mais didático para eles trabalharem nos testes que eles fazem no laboratório. O equipamento que a equipe premiada fez custa em torno de R$ 170 e o reostato usado no laboratório custa R$ 1.320, quase 90% de economia. E a ideia principal partiu do professor Javerson. Eu sempre eu e ele, a gente sempre fez projetos juntos, e quando eu quis fazer o TCC, eu perguntei para ele se ele tinha algum projeto em mão, e ele me veio com essa saída para o reostato. Então, aí a gente começou a discutir qual que seria os passos a passo que a gente tinha que fazer no nosso equipamento, e acabou que chegou no produto final. A equipe ficou em primeiro lugar e recebeu R$ 1.000 como prêmio. Significa muito para mim, porque é uma área que eu estou seguindo em frente, tanto que agora eu faço mestrado em eletrônica, e ver um produto meu, tipo, algo que eu estava ali dentro da participação, ter reconhecimento, me faz, tipo, eu fico, não sei, orgulhoso de mim, e sabendo que eu estou indo no caminho certo. E vamos encerrar o Mundo UFG de hoje com imagens de alguns dos mais de 10 pacientes vindos de Manaus que já receberam alta do Hospital das Clínicas da UFG depois de passar pelo tratamento contra a Covid-19 por aqui. Imagens que dão uma dose de esperança pra gente, né? E o Mundo UFG então fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.